contra o Bragantino, jogo duro, e promete ser um belo jogo de futebol, porque são duas equipes que gostam de atacar, gostam da bola, gostam do jogo. E o Flamengo, a gente tem aí os números do Flamengo em termos de desempenho, quando ele pode contar com todos os jogadores ou quando o Flamengo pede jogadores nas datas FIFA. Vamos dar uma olhadinha na mudança, olha. Aí primeiro a gente vai mostrar o Flamengo desfalcado. Qual é o aproveitamento do Flamengo desfalcado? São 7 jogos do Flamengo desfalcado pelas convocações para as seleções. Esses 7 jogos, o Flamengo conseguiu 3 vitórias e 4 derrotas. Tá aí. 3 vitórias, 4 derrotas, são 9 pontos conquistados, 42,8% de aproveitamento. Sem desfalques por seleções, né, nessas datas FIFA, o Flamengo fez 13 jogos com 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 29 pontos conquistados, 74,3% de aproveitamento. É natural que, com todo mundo, o Flamengo fique muito mais forte, né, Rafa? Ah, sim. E eu acho que o Flamengo tem um ponto que as outras equipes... Se a gente for falar dos desfalques do Palmeiras e citar o Everton e o Gustavo Gomes, talvez isso se assemelhe, mas é numa outra área do campo. E o Piquerez? Então, mas eu digo pelo impacto, porque são os dois que eu vou citar do Flamengo. Gabigol é espetacular, mas você tem o Pedro. Everton Ribeiro e Arrascaeta não têm substitutos no elenco. Nem em característica, não estou falando em qualidade, enfim, né, em tamanho. Mas eles não têm em característica. Você pode imaginar agora, né, já com as contratações, talvez o Andrés possa ser adiantado numa linha de meias, se o Kennedy já retomar a forma, possa ser utilizado e ele é menos de escape, um pouco mais até de cadência, talvez, mas não acho que seja o caso indiscutivelmente. Você não tem substitutos. O Flamengo ele se caracterizou nas ausências de Everton Ribeiro e Arrascaeta por utilizar Vitinho e Michael. Você muda completamente a forma de atuar. Eu acho que esse é o maior baque, assim. No fim das contas, para o elenco que tem, e eu não estou dizendo que é o caso, porque no mundo ideal não teríamos jogos. Deveria ser assim e todos deveriam brigar para que fosse assim. Mas o Flamengo deveria desempenhar melhor, mesmo com essas ausências. Aí é questão assim, é claro que existe um peso, mas o elenco ele é muito bom para dar essa resposta num momento como esse. É um banco de luxo, né? Claro que Arrascaeta e Everton, como você disse, não tem substitutos, mas é um banco... Eu acho que dentro do brasileiro acaba virando, nesse momento, e é a primeira vez que a gente vai ver esse impacto mais forte assim, e os jogos são pesados, Bragantino e Fortaleza, é tentar compor as 3 competições da temporada e reconhecer no brasileiro um torneio menor. Essa era a realidade do Renato no Grêmio. Né? Mas a gente está falando de um Flamengo bicampeão. Né? E eu acho que o brasileiro tem um peso, um impacto muito maior para o torcedor do Flamengo do que o Renato vivenciava no período no Grêmio. Então acho que é essa conta que ainda não está completamente fechada. Porque naturalmente pelas ausências, pelo acúmulo de jogos, pela temporada que a gente não sabe como vai acabar. Em quantidade de jogos, em semana, se vai encaixar até o dia 15 de dezembro. Porque o Brasileirão acaba, mas tem rodada de brasileiro junto com a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. Né? Então, assim, tá meio estranha a situação. Ainda. Mas eu acho que o que pega é que o brasileiro conta e conta muito. E isso é um peso para o elenco que não tem dado essa resposta nesses momentos onde não tem todos os jogadores. Grafa, vamos dar uma olhada no provável time do Flamengo. A gente vai botar o campinho na tela aí, o que o Renato deve colocar em campo amanhã nesse jogo contra o Bragantino. Deve ter lá Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia, Andréas Pereira e Vitinho, Michael e Pedro. Mesmo com os desfalques, é um time muito forte e que deveria fazer algo superior a 47% do aproveitamento, né, Grafa? E são jogadores que seriam titulares aí dos 20 clubes da Série A em 17 e 18 clubes. Então, a gente entende a reclamação do Flamengo, a gente entende a postura do Flamengo,
Mas é aquilo que o Rafa falou, não deveria existir jogos nessa data FIFA. Não deveria, e o Flamengo e os outros clubes têm que brigar por isso. Mas a partir do momento que você monta um elenco como esse, robusto como esse, com jogadores como esse, é para esses momentos. E eu acho certo a diretoria reclamar, mas o Flamengo tem condições com esse time aí de brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro e deixar o outro time só para jogar Libertadores e Copa do Brasil. Se ele quisesse hoje fazer isso, o Flamengo tem condições. É isso, só para fechar, o Flamengo tem 7 desfalques para esse jogo, além do Arrascaeta, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Isla, que são os caras convocados, né? O Gustavo Henrique, o Diego e o Davi Luiz estão fora por lesão e o Bruno Henrique tem um desconforto, talvez fique à disposição no banco de reservas. Dito isso, vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, mais futebol, seleção brasileira será tema aqui no Troca de Passes. A gente volta já já.